Atenção, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao Logística no Ar, o podcast oficial do curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. Segue a gente aí nas redes sociais, @Logística no Ar, segue também o curso de Logística Aeroportuária, que é o Logística FATEC ID, e segue também a nossa nave-mãe, que é a Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, a nossa FATEC de Indaiatuba. Quer conhecer aqui a nossa estrutura? Vem para cá, Rua Dom Pedro I, número 65, no bairro Cidade Nova 1, em Indaiatuba. Agora sim, vamos fazer a entrevista aqui com o nosso tiozinho, professor Sandro, que é o coordenador do curso de Logística Aeroportuária aqui da FATEC de Indaiatuba. A entrevista só que não, né? Porque hoje quem vai ser entrevistado vai ser você. Sou eu? Marcelo, é claro, sem dúvida. Só você entrevista, hoje a gente vai inverter isso aqui. E não pode falar não pro coordenador. Né? Não, hoje a gente vai inverter a mesa aqui. Hoje eu que vou fazer a entrevista. Ai, aqui. Jesus. É isso aí. Porque você não é professor? Também sou. Então, se é professor, tem que falar como professor. E falando como professor, vamos ver se eu vou ser um bom entrevistador, porque eu tiro o emprego dele. Na verdade é o seguinte, Marcelo, eu acho que todo mundo passou por esse microfone, ou quase todos passaram. Eu acho que é mais justo também você fazer a sua passagem aqui pelo nosso podcast, né? Não como locutor oficial, mas também agora como um professor e um convidado. E eu gostaria de começar essa entrevista perguntando para você, como é que a FATEC surgiu na sua vida? Então, olha, me pegou de surpresa mesmo. Sandro, eu sempre fui um cara de mercado. Então, mas eu sempre tive vontade de ser professor. Desde a primeira graduação, lá na economia ainda, né? Que eu fiz economia, teologia, filosofia e na pós-graduação, todas elas em logística. Eu sempre tive vontade de ser professor, mas nunca tinha surgido a oportunidade. Eu sempre fui um cara de mercado, trabalhei, minha última posição... Mas duas últimas posições foi na Companhia Ultragaz, que eu gerenciava uma operação logística de 6 estados, abastecendo tanques estacionários de GLP, e depois eu fui como gerente nacional de transporte de uma outra transportadora, mas aí era um trabalho, era mais uma consultoria do que um trabalho mesmo. E aí eu fui para dar aula numa faculdade e eu conheci você lembra? Sim. Na outra faculdade eu participei de banca, você também. Isso. Eu lembro disso. E aí surgiu o convite no início de ser um professor, eu não vou lembrar, tipo uma substituição aqui na FATEC, antes do concurso público mesmo. E aí sim, passados acho que quase 2 anos, abriu o edital para o concurso público. Sim. Você lembra disso? Lembro. E aí foi que a FATEC de Indaiatuba entrou na minha vida. Mas eu já estava ministrando aula antes. Sim, a gente se conheceu na outra faculdade, a gente acho que foi banco um do outro, alguma coisa assim, e depois aí eu acho que você foi convidado para ser banca aqui. Isso. Aí surgiu a oportunidade de a gente estar com uma vaga temporária que estava sendo ocupada por um outro professor. Isso. E aí você veio com essa vaga temporária e é um contrato de 2 anos. Isso. E depois saiu o edital para prestar o concurso. Aí eu prestei o concurso público, passei, isso em 2013. E aí eu estou aqui desde então, em quase todos os semestres. E quais semestres dá aula em logística? Em logística aeroportuária, eu estou no primeiro semestre com os calouros. Lá eu ministro a administração geral. Sim. Qual que é a ideia da disciplina? A ideia é habilitar o aluno nas diferentes formas de administrar algo. Sim. Que pode ser uma empresa e pode ser uma operação logística também. Claro. Então, como a disciplina chama administração geral, o foco é ensinar eles as diferentes maneiras de administrar alguma coisa. Sim. Então a gente passa por administração estratégica, administração pela qualidade, modelos japoneses de administração, e aí segue. Fala um pouquinho de administração científica. A ideia é que o aluno saia da disciplina sabendo escolher diferentes formas de administrar algo que no caso dele é uma operação logística. Perfeito. E agora eu estou no segundo semestre. Você vai para o segundo, você não estava, né? Não estava. Agora vai uma dose a mais de Marcelo. Os alunos não aguentam mais. Eu fui para o segundo semestre agora, depois do edital, e a ideia lá é trabalhar a economia, a ideia porque a economia é a ciência da escassez, né? A ideia é que eles aprendam a pensar economicamente dentro da operação logística. Lógico que a gente vai falar sobre indicadores econômicos e tal, mas o mais interessante é que eles possam aplicar esse pensar economicamente
na operação logística. Porque a operação de site logística, você sabe, dentro de qualquer operação, você tem escassez de algo. Ou você tem escassez de equipamento, ou você tem escassez de recursos humanos, ou você tem escassez de tecnologia. A ideia é que o aluno que, apesar de toda essa escassez, ele consiga encontrar uma solução para que essa carga chegue na hora certa, no custo certo e do jeito que o cliente espera. No nível de serviço que o cliente espera. No nível de serviço que o cliente espera. Então a ideia é, na economia, trabalhar esse pensar economicamente dentro da operação. E lá no terceiro? No terceiro semestre tem uma disciplina que é uma disciplina mais técnica, né, no sentido de aeroportuário, Sim. Que é movimentação de passageiros. Já é do eixo de aeroportos. Já é do eixo de aeroportos, que é movimentação de passageiros e bagagem. Lá a gente trabalha muito a questão de lei, normas, resoluções. Como é que eu faço para embarcar? Como é que eu faço para desembarcar um passageiro? Qual que é a importância? Qual é o sentido, por exemplo, de um overbook? Por que as empresas aéreas trabalham com isso? O que isso impacta em todo o sistema, em toda a operação? Quais as tecnologias que eu tenho à disposição para colocar a bagagem dentro da aeronave, tirar a bagagem da aeronave? A gente fala um pouquinho de unitização de ULD, qual a diferença entre uma aeronave que tem container e uma que não tem, como é que eu faço? Sim. E o arcabouço principal é toda a questão da legislação. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. E uma coisa que a gente trabalha bem lá no terceiro semestre é a questão de passageiros com necessidades especiais. Então, quais os que a gente chama de embarque de ajuda técnica? Quais são as tecnologias utilizadas? Qual é o direito desse passageiro? Como é que eu faço para embarcar o menor desacompanhado? O que esse menor desacompanhado precisa ter de assistência, de cuidado ao longo da viagem? Até porque a legislação agora permite entrar com cães, né? Cães de auxílio agora hoje, né? Dentro da aeronave. Porque antes não era permitido. A gente fala disso também. Qual a diferença entre um cão guia, por exemplo, de um cão de apoio emocional? Existe uma diferença. Grande. Então a gente trabalha qual é a diferença, o que do ponto de vista de legislação, o que você precisa ter de um, o que você não precisa ter do outro. A gente trabalha isso ao longo do terceiro semestre. No quarto semestre é também uma disciplina bastante técnica que está no eixo. Ela faz uma intersecção no eixo aeroportos e no eixo logística, que é armazenagem e movimentação de cargas. O que a gente trabalha lá? Da porta da doca para dentro. Tudo o que é necessário para fazer uma instalação de armazenagem funcionar. Eu sempre friso essa questão da instalação de armazenagem, porque a gente não sabe de cara o que é essa estrutura. Normalmente, popularmente, se chama de depósito, mas depósito para logística é uma outra coisa. Tem nada a ver. Assim como o galpão. Galpão para logística é uma outra coisa. Então, eu sempre ensino eles a sempre chamar de instalação de armazenagem. E a partir daí ver como é que ela opera, para aí sim você saber se aquilo é um centro de distribuição, se aquilo é uma almoxarifado e assim por diante. A gente trabalha bastante cálculo, de dimensão, né? Tamanho da doca, quantas docas, quantas pessoas precisa estar na operação, como é que funciona o inventário, dimensionamento também de equipamento de movimentação. É uma disciplina muito rica em detalhe. É uma disciplina que desafia bastante eles, tem muita matemática também nessa disciplina. E a ideia é que o aluno saia dessa disciplina sabendo como realmente opera uma instalação de armazenagem, seja ela o que for, um almoxarifado, e aprendendo a dimensionar os recursos, né? Aprender a dimensionar o recurso, porque uma instalação de armazenagem, o pilar dela é gente, processo e tecnologia. É isso que toca. O tripé da logística moderna, né? Então o aluno sai dessa disciplina sabendo como é que funciona uma instalação de armazenagem. E o famigerado quinto dos infernos, que é o quinto semestre. O quinto semestre é o famoso. Esse derruba todo mundo, né? Você é que nem boliche, o cara fica de pé, a bolinha vai passando do lado, né? O quinto semestre é famoso porque lá tem a disciplina de gestão de processo de serviço, que eu leciono, que é uma disciplina que faz com que o aluno aprenda a pensar de forma processual. Não no processual no sentido de legislação, mas no sentido que tudo que acontece na logística demanda um processo. Um começo, um meio e um fim. Então, qual é o desafio? O desafio é que o aluno aprenda a pensar dessa forma e entender a importância de tudo o que for ser feito na operação logística ser formalmente registrado. Então, a gente trabalha com um software chamado Visage, onde eles modelam esses processos.
Então, é uma mistura de gestão de fluxo, com custo. Então, eles modelam esses processos da operação logística. Sim. Aprendem também, ainda no quinto semestre, a fazer todo o cálculo de custo, todos os aspectos legais dessa operação. Então, o aluno sai do quinto semestre sabendo exatamente como ele faz para modelar um processo, analisar um processo, porque isso é que demanda de importância na operação logística. Até porque nós estamos formando analistas. Sim, né? sim. E analista tem que justamente ter esse tipo de ferramenta, esse tipo de visão para poder atuar, né? Porque a partir da análise de processo saem os procedimentos. Sim, e quem é da área de logística sabe, você não pode deixar solto. Você não pode deixar a sua operação trabalhando do jeito que ela quer, no momento que ela quer. Ela precisa ter processos formalmente determinados para que todo mundo trabalhe de acordo com aquilo que foi planejado. Que bacana. E além disso tem o TG. Tem o GIS. Aí tem o trabalho de graduação, que é também um outro desafio, porque é um escrever técnico, é um escrever acadêmico, mas a gente dá todo o suporte necessário arcabouço de lá, né? Para que eles possam... Ou seja, Marcelo do primeiro ao quinto. Do primeiro ao quinto. Só não tá no sexto, dá um tempo pra galera no sexto. Pelo amor de Deus, overdose de Marcelo. Como a Rita também está presente em quase muita todos. Gente, também estou presente em quase todos. Mas isso é bom, porque por mais que seja o mesmo professor, as disciplinas requerem, né, atividades diferentes, recursos diferentes, visões diferentes. Uhum. Então, isso é importante para a formação do aluno nos eixos de logística e de aeroportos, né? Bacana, Marcelo. E, além de tudo, o locutor do podcast. Eu estou famoso. A Jaqueline fica louca quando eu falo essas coisas, que eu estou famoso. Que vou pro BBB. Nossa, ela fica louca. 1 milhão de seguidores agora. Não, Marcelo, essa é uma brincadeira, mas eu acho que valeu a pena porque a gente entender mais ou menos o dia a dia do Marcelo, que só está aqui como locutor, né, como apresentador do podcast, mas ele também tem a vida dele na sala de aula, tem toda aquela rotina de professor, né? Desde quando você veio para cá, você, né, sempre contribuiu nas bancas, nos projetos, no Gamelog, no Expolog. É o locutor oficial do Expolog, inclusive, né, na 25 de março. O pessoal vai de barraquinha em barraquinha. barraquinha. E também tem do Gamelog, também faz a animação. Então, acho que você é uma pessoa muito especial para o curso, acho que é uma pessoa que contribui muito, né? Não só você, mas toda a equipe. Mas você é multitarefas também. Você tem uns dons que a gente não tem. Eu jamais faria um podcast se eu tivesse o Marcelo no curso, né? Mas parabéns, obrigado, agradecer. E passar a bola para você encerrar agora o podcast de hoje. Me pegou de surpresa, viu? Não estava combinado. Tô até suando aqui, ó. Eu não sabia. Meu, hora da caça, eu tô do caçador, né? Que um dia eu ia ser o entrevistado. É isso aí. Agradeço a sua audiência, a paciência e até a próxima. Você acabou de escutar Logística no Ar, um podcast descontraído com os mestres Sandro Calabrese e Marcelo Costa. Apoio Fatec Indaiatuba e Estúdio 2D Criativo. Acompanhe também o nosso Instagram, @Logística no Ar. Nos vemos na próxima.